Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro deste 31 de maio, último dia do mês de maio de 2026. Hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe e proteja a todos nós. É uma festa que, sem dúvida, nos convoca a uma contemplação maior desse grande mistério de nossa fé. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Evangelho de hoje nos apresenta uma passagem bonita, porque fala do amor do Pai para com o Filho, e chega a dizer que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê. Ou seja, o Evangelho de hoje, além de mostrar o grande amor que Deus Pai tem pelo Filho, também mostra o seu grande amor por cada um de nós. Então, meus irmãos, esta palavra de salvação deste dia nos impulsiona a pensar neste coração grandioso do Pai. Deus certamente não é um Deus distante de nós, porque Deus é amor. Antes mesmo que eu e você, toda a humanidade procurasse, foi Deus que tomou a iniciativa, a gente não pode esquecer disso. Foi Deus que escolheu vir ao nosso encontro, ao encontro da humanidade decaída pelo pecado. Então o Pai pôde salvar, Nossa Senhora disse lá no início da aparição de Anguera, o Pai pôde salvar enviando o Filho amado. Então o Pai viu a humanidade ferida pelo pecado, corrompida pelo mal. A humanidade estava indo em direção às trevas e Deus não ficou indiferente. Ele enviou o seu Filho amado. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha vida eterna. Quem crê será batizado, quem não crê será condenado. Essa é a lógica do Evangelho. Aí a gente precisa escolher para que lado queremos seguir. Então a Santíssima Trindade se manifesta num plano de salvação como o Pai que ama, o Filho é enviado, o Espírito Santo vem para santificar. Então como eu posso dizer, todo esse projeto, toda esta obra de redenção é uma obra da Trindade. Deus amou primeiro e a gente não pode esquecer disso. Deus nos amou primeiro e quer que nós o amemos antes e acima de todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, a gente pensa que precisamos conquistar o mundo, né? Sem Deus, e tudo é ilusão. Se a gente pensa que podemos conquistar o mundo sem Deus, conquistar a alma sem Deus, é difícil. O Evangelho está nos ensinando. Não foi porque a gente era bom que Deus nos amou. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, e somos pecadores. Mas o resgate de Jesus foi um resgate, vamos dizer assim, doloroso, porque ele se ofereceu. É como se nós fôssemos, deixa eu dar um exemplo, né? Dar um exemplo para você entender bem. É como se um de nós fôssemos sequestrados e o sequestrador exigisse um pagamento. Então Jesus é esse pagamento. Satanás, ele sequestrou as almas.
E Jesus precisava resgatar as almas. E, portanto, todo homem que crê em Jesus terá vida eterna. Quem crê e for batizado se salva. Quem não crê está perdido, meu irmão. Então, Deus nos amou quando a gente estava distante, quando a gente não pensava no céu. E Jesus nos fez pensar no céu, nos fez pensar nas maravilhas de Deus que Ele reservou para nós. E Nossa Senhora diz, aquilo que o Senhor reservou para vós, os olhos humanos jamais viram. Olha que coisa. Jamais o olho humano viu. Então Deus nos amou primeiro. Quando a gente nem pensava em pensar nele. E a cruz que Jesus enfrenta, o Calvário, é essa maior prova de amor. Porque Jesus poderia cruzar os braços e deixar a gente se campar. Mas ele não. Quando olhamos para Jesus crucificado, por exemplo, a gente não deve apenas ver um homem preso ao madeiro sofrendo. A gente deve enxergar que ali está o amor infinito do Pai sendo derramado sobre a humanidade. Então, cada gota de sangue de Jesus proclama, com certeza, aquela belíssima frase: eu te amo, eu vim para te salvar. Então, Jesus não veio para condenar o mundo. Embora quando a gente não crê nele, por si só estamos condenados. Ele apenas permite, né, que a gente, tendo liberdade, a gente faça nossas escolhas. Então, o Evangelho continua dizendo, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Então, Jesus não veio para condenar, mas se a gente escolhe o caminho ao contrário do que ele nos apontou, por si só estamos nos condenando. Muitas pessoas têm medo de Deus, é engraçado isso. Muitas pessoas enxergam Deus como se Deus fosse um carrasco. Não, Deus é misericordioso para quem busca sua misericórdia. Agora, se a gente vive no pecado, na ignorância religiosa, aí outra questão. Se você tem e não sabe aproveitar, aí você precisa verdadeiramente rever seus conceitos de católico, né? E a gente vê que o amor de Deus é tão grande. O próprio Jesus contou, né? Parábolas belíssimas. A ovelha perdida. Quem é essa ovelha perdida? Sou eu, somos nós, que por um descuido nos desviamos de Deus, nos tornamos uma ovelha perdida. Mas Jesus disse que ele deixa 99 e vai atrás da gente. E o filho pródigo? Olha que coisa interessante. Aqui estão as provas de amor também, de Deus para conosco. O filho pródigo que esbanjou todo o bem do pai, acabou com tudo, volta e o pai o perdoa. E a mulher pecadora que foi jogada aos pés de Jesus? A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Quem fosse contra a lei também entrava pelo cano. Jesus não entra, não. Ele vai e diz: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E todo mundo foi-se embora. Ninguém te condenou, mulher. Ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. O segredo está aí. Ir e não pecar. Se a gente quer salvação, o caminho é esse. Então, meu irmão, que este domingo seja para você e para mim, para todos nós, um dia de bênção, de graça. Que o Senhor nos seja favorável. Que possamos nos arrepender diante da cruz. Que a gente possa fazer como o ladrão que se arrependeu, quis o céu. A gente precisa desejar o céu. Não é que nós fomos desonestos, não é isso. É no sentido de que ele quis o céu, ele desejou o céu, ele acreditou. Lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. É declaração de fé de Dimas. Dimas declara sua fé na cruz. Então, o desejo de Jesus é que todos sejam salvos, embora a gente já sabe que nem todos vão se salvar. Então, por isso, ninguém deve perder a esperança, mas se esforçar para trilhar a estrada da santidade. Então, que a sua e a minha responsabilidade na fé possa nos conduzir a Jesus,
porque a gente sabe que quem nele crê não é condenado. E se você crê, você já possui a vida eterna. Talvez possa precisar de alguma mudança, mas quem crê em Jesus já possui a vida eterna. Talvez alguns detalhezinhos a gente precisa mudar. Mas é isso. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe. Né? O sono é grande, né? Cansaço de ontem, mas vamos lá. Às 8 horas a gente está aqui de volta. Deus abençoe o seu dia, excelente semana para todos nós. Que Nossa Senhora nos ajude, que o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, possa encontrar no coração da gente um refúgio. Que este grande modelo de santidade possa nos inspirar para que a gente possa conquistar o céu. Se você quer ser um apoiador do nosso canal, deixo aqui na tela a forma de você ajudar, tá aí. Tá também nos comentários. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora proteja, que o Espírito Santo de Deus ilumine. Paz e bem, fica com Deus e Nossa Senhora, e até daqui a pouco, se Deus quiser.